Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando observamos o Novo Testamento, fala sobre a mente do Messias. Assim que eu te pergunto, qual mente utilizas em sua vida? Estás pensando, tomando decisões desde a sua própria mentalidade ou tem a mente do Yeshua? Hoje vamos ler uma passagem que talvez te surpreenda. De fato, com frequência quando chegam aqui, os tradutores cometem erros ao traduzir algumas palavras devido a que não terminam de compreender o que Deus está revelando por meio do apóstolo Paulo. Dito isso, abram suas Bíblias e vamos comigo ao livro de Colossenses capítulo 2. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Começaremos de onde paramos na semana passada, no versículo 16. Devemos prestar muita atenção à linguagem que se utiliza aqui para obter uma conclusão justa. E uma conclusão justa é uma que está de acordo com a palavra de Deus. Já notaram que existe algo inerente entre a justiça e a palavra de Deus? Então, começaremos em Colossenses capítulo 2 e versículo 16. O versículo começa com uma exortação. Poderíamos inclusive dizer que é como um mandamento. Primeiro e principalmente, ele fala aos cristãos nessa congregação de Colossos. E diz aqui, portanto. E essa é uma palavra importante e deve ser lembrada. Ele concluiu a passagem anterior falando sobre o ministério do Messias, quem morreu numa cruz e quem cravou nessa cruz tudo o que estava contra nós. Todos esses argumentos, ordenanças, estatutos e demais coisas do mundo. E além disso, além dessas outras coisas que são da palavra de Deus. Verão que quando falamos da Torá, ou seja, da lei de Deus, existem mandamentos e alguns desses mandamentos são os que conduzem a uma maldição, conduzem à morte. O que Moisés dizia? Ele dizia: coloco diante de vocês a lei de Deus, tanto vida como morte, bênção e maldição. Assim que quando o Messias morreu na cruz, ele tomou a maldição e a morte, mas a bênção e a vida. E não só falamos de vida eterna, senão que falamos de vida no presente, como devemos viver. Tudo isso está vigente. Para que possamos viver dessa maneira e nos apropriar da promessa de Deus, com esta mentalidade, devemos nos aproximar dessa porção das Escrituras. Isso não nos chega separado das demais coisas, mas faz parte do fato de que Deus nos deixou suas instruções para vivermos uma vida de bênçãos. Vejam o versículo 16. Ele diz: portanto, que ninguém os julgue. Essa palavra no grego pode ser julgar ou condenar, e tem a ver com alguém que te trata com base em uma opinião que tem contra ti. E nesse caso, é uma opinião equivocada. E notem o que diz no versículo 16. Portanto, que ninguém os julgue sobre comida ou bebida, ou enquanto os dias de festa, ou lua nova, ou o sábado. Essas coisas estavam todas vinculadas à Torá, com os mandamentos de Deus. E sejamos muito cuidadosos com o que vamos dizer aqui. Ele começa dizendo que ninguém os julgue com relação à comida e bebida. Vocês sabem do que ele está falando? Bem, no hebraico, diríamos a palavra kashrut, que são as leis alimentícias, o que muita gente chama kosher em inglês. E no português, é uma palavra no hebraico, mas que adaptamos ao nosso idioma como kosher. Então diz:
Não deixem que ninguém os julgue com respeito a essas coisas. Com frequência, as pessoas dizem: bem, isso se refere a que eles não as praticavam. Mas que tal se Paulo quisesse dizer que se vocês estão cumprindo isso, se vocês estão aplicando isso na sua vida, não somente as leis dos alimentos, senão que também que com respeito aos dias de festas, ou seja, as festas bíblicas, aquelas que as Escrituras chamam de tempos indicados pelo Senhor. Bem, devemos ter muito cuidado. A maioria das culturas, se viajar pelo mundo todo, vai descobrir que todas elas têm dias festivos, todas têm tempos de celebração e você pode tomar uma decisão, pode dar ênfase a essas festividades pagãs que podem comemorar coisas muito boas. Não estou indo contra elas. Sim, estou contra algumas delas, mas nem todas são ruins. Algumas foram criadas para celebrar coisas boas. Assim que temos feriados no mundo, festividades também é outra maneira de chamá-las. E existe o que as Escrituras chamam e o que Deus mesmo chama de meus dias escolhidos, Moabim ou Maimoadai. Agora, eu argumentarei, e creio que a Escritura o apoia. Não deixem que nada lhes condene porque vocês praticam essas coisas. Por quê? Notem o que diz todo o versículo: que ninguém os julgue por comida ou bebida, ou por festividades ou lua nova, ou seja, um novo mês do calendário hebreu, ou calendário bíblico, ou com respeito ao sétimo dia, o qual é uma sombra. E aqui está o importante: uma sombra de quê? De coisas que estão por vir. Devemos permitir que as Escrituras falem conosco. A Bíblia NVI, a nova versão internacional, é a tradução mais popular em inglês para os anglo-falantes. Ao redor do mundo, as pessoas que compram uma Bíblia, ainda que seu idioma materno seja qualquer outro, digamos que seja chinês, mas se compram uma Bíblia em inglês, 80% das vezes vão comprar uma versão internacional, New International Version. E me permitam dizer que é uma tradução horrível, horrível. Se está utilizando uma versão internacional em inglês, busque uma versão mais literal. Se está ouvindo de um pastor, digam-lhe com amor que essa tradução não é precisa. Não é uma tradução literal, senão que uma interpretação. E muitas coisas as interpreta mal. Por quê? A nova versão em inglês, eu estou falando desse verso, as quais são uma sombra que viriam. Mas isso não está no texto. Ali não aparece essa palavra que viriam. Diz, são sombras de coisas as quais, sombras de coisas que virão. É o que diz literalmente. A implicação é que essas coisas, as leis alimentícias, as festividades, a lua nova, o sábado, todas essas coisas são uma sombra do que está por vir. Coisas que, em efeito, virão. A que coisas por vir Paulo se refere aqui? Ele está falando das coisas do reino. Como posso estar seguro? Bem, se seguem lendo, ele diz, vejam o final do versículo 17. E o corpo, alguns dirão, a substância. Recordem que, se vemos bem, é a palavra esquia. Esquia é a palavra grega para sombra. Se existe uma sombra, há algo que produz essa sombra. Há uma substância, um corpo que é a origem dessa sombra. Então existe uma conexão entre a sombra e o corpo. É fácil de entender. Nessa escritura, a sombra está conectada com as coisas que virão, referindo-se ao reino. Como posso estar tão seguro? Porque vejamos quem é o corpo. Seguimos lendo. Mas o corpo é do Messias. Ele é o corpo. Quem é o Messias? Ele é o Rei dos Reis. O termo Messias, ou em grego Cristo, tal como dizemos em português, literalmente significa o ungido. E quase exclusivamente no Novo Testamento vemos o ungido. Sim, os profetas eram ungidos, mas primordialmente os reis eram ungidos. Sobre eles derramavam azeite.
Então, o termo Messias, de fato, no judaísmo, com frequência falamos de Melech HaMashiach, Rei Messias. Então, quando ouvimos Messias, o que deve vir à nossa mente é Rei. E, portanto, essas coisas por vir, o que origina a sombra é o Rei. Então, a sombra se refere às coisas relacionadas com o reino. O que aprendemos disso? Aqui está uma lição importante. Aprendemos que quando mais estudamos Kosher, que é a lei dos alimentos, e quanto mais entendamos o calendário hebraico, o calendário bíblico, quanto mais entendemos as festividades, e quanto mais entendamos o sábado, quanto mais entendamos essas coisas e apliquemos essas coisas em nossa vida, mais prontos e preparados estaremos para entender essas coisas que virão. As coisas relacionadas com o reino e o fato de que o Messias voltará para estabelecer esse reino. Vocês se dão conta que quando o Messias governa no reino Millennium, ele reinará. Seu governo estará baseado na lei de Deus, na Torá. E você poderá se perguntar sobre onde está essa Bíblia. Te digo, leiam, quando puderem, Isaías capítulo 2, Isaías falando diz: essas coisas sucederão nos últimos dias. E usa essa frase, Ahei Talhamim, os últimos dias. Que diz ali? E a lei sairá desde Sião, e a lei do Senhor de Jerusalém. Quando será? É uma realidade de reino. Quando o Messias reinar com sua vara, ele fará cumprir a Torá. Nós estaremos reinando e governando com ele. Assim que há uma conexão entre o reino Millennium e a Torá, os mandamentos de Deus. O que provoca isso cada dia mais em muitas pessoas dentro da igreja evangélica? Te direi claramente, eles simplesmente negam o milênio. Dizem, isso não vai com nossa teologia. Para nós a lei é irrelevante, já não tem nenhum significado real. Por isso, não podemos crer que o Messias governará por 1000 anos. Portanto, para nós, isso é uma alegoria, é uma espiritualização, é o que seja. Simplesmente não queremos lidar com esse assunto. E eles se perdem na revelação. Vejam novamente o que diz aqui. Não permitam que ninguém os julgue com respeito a essas coisas. Comidas e bebidas, as festividades, as luas novas, o sábado. Essas coisas são uma sombra das coisas que virão e a substância, o corpo dessa sombra, é o Messias. Versículo 18. Agora usará uma frase no versículo 18 que fala sobre o que o mundo faz com isso. Ao invés de se submeter a Deus e utilizar as verdades bíblicas, o que o mundo faz? Lemos aqui. Não permitam que ninguém os desqualifiquem. Agora, bem, temos essas mesmas expressões, mas de maneira positiva quando lemos que fomos qualificados para o reino de Deus, qualificados para o reino pelo sangue do Messias. Mas essa é a mesma palavra com um prefixo que fala sobre desqualificar. É a palavra lifsou, no hebraico. Isso é obviamente grego, basur, que tem a ver com aquilo que é rejeitado. Assim que diz, não permitam que ninguém cause e seja desqualificado. E como isso ocorre? Mediante uma prática. E essa é a seguinte, fazendo um alarde de humildade. E essa é uma humildade humana. Por exemplo, vocês podem ver pessoas que se vestem de forma muito modesta, com túnicas, talvez comem o mínimo possível, têm um estilo de vida minimalista. Agora, não há nada mal nisso, mas eles fazem isso, e notem o que mais diz aqui, e também adorando anjos. O que ele quer dizer aqui? A palavra anjo é um mensageiro. É o que está dizendo aqui, e a maioria dos eruditos concorda. Estamos falando aqui sobre líderes. O mesmo termo pode ser utilizado para líderes religiosos, diante de quem se ajoelham, diante de quem se rende homenagem, a quem eles veem quase como um Deus, como digno de adoração. Então,
têm uma falsa humildade e dão sua adoração a líderes, e dão detalhes de coisas que não viram. Ou seja, fala das visões que tiveram, coisas que experimentaram, mas a verdade é que nunca viram essas coisas que dizem. E tudo isso é vaidade, e foi inchado pela mente da sua carne. Aqui, o que está falando é de um contraste. Se repararem na construção no idioma grego, veremos dois contrastes. Um está baseado nas coisas de Deus. O outro está baseado nas coisas do homem. Uma falsa humildade, colocando a fé nos líderes espirituais como se fossem dignos de adoração e dando-lhes toda a sua lealdade sem condições. E também fala aqui que todas essas coisas foram passadas, visões que tiveram, mas que na verdade não viram, e que o propósito dessas coisas são vãs e está inchado, foram inchados pela mente da sua carne, sua carne. Vamos ler o versículo 19. E não está unido à cabeça. Agora, quem dissemos que é a cabeça? A resposta é o Messias e Yeshua. Quando vivemos e fazemos coisas que nossa própria mentalidade carnal, ainda que essa seja muito religiosa na sua natureza, talvez tenham tubulações espirituais e coisas assim, mas não estão unidas à cabeça, ao Messias, de quem todo o corpo, diz aqui, por meio de conjunturas e ligamentos, são nutridas e permanecem juntas. Assim que aqui está o assunto. O que Paulo revela é que quando nos agarramos à cabeça, ou seja, ao Messias, esse que é preeminente, esse que é a prioridade. Quando nos agarramos a ele, o que ocorre? Isso produzirá unidade. Isso nos tomará, que somos indivíduos, e nos unirá, como diz aqui, por meio de conjunturas e ligamentos. E nos suprirá, e vai nutrir-nos, e vai nos atrair para estar juntos de maneiras que cresçamos com o crescimento que Deus dá. Isso é o que promete aqui, que seremos transformados e que teremos abundância. Abundância de quê? De justiça, de comportamento justo, de coisas compassivas. E aqui está o contexto. Versículo 20. Agora regressa algo que sempre necessitamos recordar. Portanto, já que vocês, não diz se vocês. Está falando aos cristãos, então esse é o outro exemplo. Se estão seguindo essas lições semanais, vão recordar que falamos da palavra ei em outro versículo. E ei, frequentemente, é traduzido como um se condicional. E uma melhor forma de traduzi-la é com a frase já que. Portanto, já que vocês morreram com o Messias. Se falamos com cristãos, não dizemos se vocês, mas já que vocês morreram com o Messias. Também morreram as coisas elementares a esse mundo. Que coisas elementares? Essa falsa humildade. Isso de render homenagem a homens ao invés de Deus. Essas coisas que têm suas raízes na carne. Diz, já que morreram com o Messias para as coisas elementares do mundo, também morreram, então, por que se submetem a esses decretos como se vivessem no mundo? Agora, os decretos aqui não são decretos de Deus, são coisas dos homens, do que fala o versículo 18, não no versículo 17. E que coisas são essas? Não toque, não prove, não use. Essas são coisas que as pessoas negam a si mesmas. Mas notem o contexto. Se não seguimos o contexto de forma apropriada, vamos perder a revelação. Então diz, não use essas coisas, não prove essas coisas, não as toque. Todos esses preceitos, e aqui está a chave, o seguinte versículo é muito importante. Estou falando do versículo 22. Lemos juntos o versículo 22 porque é muito importante. E diz, tudo isso é pela corrupção do consumo. Agora, quero que recordem essa frase.
a corrupção do consumo. É literalmente o que Paulo escreve. Ele diz: as pessoas se negarão a si mesmas das coisas, viverão com humildade e farão essas coisas de forma religiosa, mas ao final, o que tudo isso produz? Eles obtêm o que querem e poderão consumir cada vez mais. E é esse desejo que eles têm. Eles serão religiosos, se farão chamar espirituais, eles farão coisas religiosas, mas ao final se trata de que eles obtenham mais do que querem. E o consumo disso produzirá, o que diz aqui, produzirá a corrupção do consumo. E tudo está baseado em, vejam o que diz o versículo 22, de acordo com as coisas e os mandamentos e os ensinamentos dos homens. Agora, quando regressamos ao versículo 16 e 17, notem algo. Estas não eram as coisas dos homens, eram as coisas de Deus. Quando falávamos das festividades, diz moegai, meus dias de festa. Quando diz sabatá, meu sábado. Todas essas coisas, nos versículos 16 e 17, se relacionam com o quê? Com as coisas de Deus. Do que nos fala os versículos 18, 19 e os seguintes? Tudo isso, vejam de novo o texto, diz: e isso está de acordo aos mandamentos e ensinamentos de homens. Isso é religião. Estas são as coisas que os seres humanos inventaram. Versículo 23, o qual não tem a palavra ou sua sabedoria. Diz de novo, versículo 23, diz, o qual a palavra é logos, que significa palavra, mas nesse caso devemos traduzi-la de uma maneira distinta. A palavra logos, quando se aplica às coisas de Deus, recordem que falamos dos planos de Deus, mas é algo que, quando se aplica ao que pertence a Deus, tem sentido para Deus, mas não necessariamente para nós. Quando se aplica aos mandamentos e aos decretos dos homens, tem lógica, e isso é o que diz aqui. É muito importante que possamos traduzir corretamente. Tais coisas são lógicas e têm certa sabedoria. Mas aqui, novamente, é uma sabedoria humana e também implica certa adoração autoimposta. É humildade. E outra vez, uma humildade humana ou humildade falsa. E o castigo do corpo. Vemos nas notícias como pessoas de diferentes religiões vão com espadas e se cortam a si mesmas, se agridem, flagelam-se a si mesmas. Disso é do que estamos falando. Todas essas coisas que as pessoas fazem e são religiosas, mas afinal todas tratam de fazer o que eles querem, de fazer o que eles querem fazer. É quase como dizer, me aflijo dessa forma com o fim de obter essas coisas. Toda parte da corrupção do consumo. Assim que diz, todas essas coisas que eles fazem não têm valor. Observem novamente o versículo 23. Diz, essas não têm valor com respeito a... não têm valor para erradicar os apetites da carne. Estas não podem fazer isso. Para que servem, então? Para todo o contrário. Eles buscam a autogratificação. Não tem poder, não tem valor contra os apetites da carne. Então, isso é o que devemos ver. Existem duas formas de viver a vida. Uma é quando seguimos a palavra de Deus utilizando coisas como suas festividades. O Messias o fazia. Por acaso, ele não morreu durante a Páscoa? Não foi sua ressurreição no que chamaríamos de Rishit, um dia de observância bíblica? Vejam, Levítico 23. Por acaso não derramou seu espírito no dia de Pentecostes ou a festa das semanas? Ele utilizou todas essas festividades, as festas de primavera, com o fim de revelar a sua obra, quem ele era, o que veio fazer. Podemos entender a sua morte graças à Páscoa. Entendemos a sua ressurreição à luz das primícias. Entendemos a chegada do seu Espírito Santo à luz do Pentecostes. Assim que essas coisas têm revelação para nós. Paulo nos fala aqui não somente desses assuntos bíblicos, senão também daqueles criados pelos homens.
esta adoração autoimposta, essa falsa humildade, esta sabedoria que está originada no homem. Disso é do que ele está nos falando. Observem como termina o capítulo 2. Diz, e quero que possamos entender bem isso, diz, não tem valor, não tem poder, não tem efetividade contra os apetites da carne. Ou seja, quando seguimos essa falsa religiosidade, quando obedecemos à instrução do homem ao invés da instrução de Deus, não vai produzir que nossa carne se submeta à verdade de Deus. E disso se trata a espiritualidade. Um dos meus versículos favoritos é o que Paulo ensina em outra passagem aos Coríntios, quando diz: essa é a espiritualidade, esse é o objetivo e é levar cada pensamento cativo à obediência ao Messias e Yeshua. Obedecer a Ele. E o que isso significa? Significa ter essa mesma mentalidade. Como iniciamos essa mensagem? Lhes perguntava, você tem a mente do Messias? Deseja ser agradável a Ele? Que seu ministério, sua obra, seus propósitos sejam cumpridos através de ti? Se seu ministério esteve tão relacionado com as festividades, e vimos isso na primeira vinda, creio que o mesmo passará na sua segunda vinda. E aprenderemos muito se aprendermos sobre as festividades de outono e o que ele fará quando regressar novamente. Não necessariamente em que momento voltará, mas no que fará quando regressar. Assim que essas coisas das quais Paulo fala, não deixe que as pessoas te julguem com respeito a essas coisas, aos festivais, o sétimo dia, as leis dos alimentos, luas novas e todas essas coisas que têm sabedoria nelas, com o fim de entender melhor o que está por vir. E o que está por vir? O reino. Preparem-se para ele. Existem sinais proféticos e indicações de que esse reino não está longe. E necessitamos estudar, estar preparados para essa mudança de reino. Na verdade, nossas vidas, se estamos seguindo ao Messias corretamente e nos submetermos ao seu Espírito, nossa vida deve manifestar mudanças de reino aos demais. Disso se trata ser uma testemunha de Deus. Bem, mais uma vez, meu tempo se esgotou. Finalizamos agora e seguiremos na próxima semana quando começaremos Colossenses capítulo 3. Até lá. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom desde Israel.